Mulheres que frequentavam a igreja do Santo Daime, no Rio de Janeiro, acusam o principal líder na cidade de abuso sexual. O Ministério Público denunciou Paulo Roberto Silva e Souza. Segundo as autoridades, ele usava a posição de líder, o consumo de drogas e a manipulação para se aproximar das vítimas e cometer os abusos. Líder de uma doutrina, reverenciado na comunidade que construiu há 43 anos, ele despertou a confiança de centenas de seguidores. Paulo Roberto Silva e Souza se tornou uma autoridade dentro do Santo Daime, religião fundada na floresta amazônica em 1930, conhecida por oferecer aos fiéis a ayahuasca, um chá alucinógeno. Mas a trajetória religiosa ganhou um novo capítulo. Paulo Roberto, chamado de padrinho dentro da doutrina, responde a graves acusações de mulheres que frequentavam a igreja e trabalhavam com ele. Entre as denúncias estão assédio sexual, abuso de poder e manipulação. Eu acho que esse cara é um doente, um monstro, um sociopata. Porque a gente chega lá querendo tomar daime, querendo se curar, acreditando, tendo fé, e a gente é destruída. As denúncias atingem em cheio o homem que até agora era conhecido por trazer para o Rio de Janeiro a doutrina do Santo Daime, onde várias pessoas se reúnem para, entre outras atividades, tomar um chá alucinógeno. Aqui no Rio, a sede fica nesta casa grande, cercada por muros altos, no bairro de São Conrado, uma área considerada nobre na cidade. De acordo com as denúncias, Paulo Roberto se aproveitava da posição que tinha para cometer crimes contra mulheres. Os relatos falam em consumo de drogas e abusos sexuais. Jéssica conheceu a doutrina há 15 anos e passou a frequentar as reuniões no Rio de Janeiro. Na época, ela foi convidada para trabalhar ao lado de Paulo Roberto. A primeira coisa que ele falou era a confidencialidade. Ele era responsável por pagar as contas dele, por marcar médico, marcar exame, tudo que ele pedia. Paulo Roberto se apresenta como psicólogo e promove terapias alternativas na igreja. Jéssica conta que os assédios começaram depois dele sugerir que a jovem precisava de um tratamento espiritual. Ele começou pela mão, botou uma poltrona, nossos joelhos estavam encostados, eu estava com um macacão preto largo. E aí chegou aqui, e aí eu pedi para ele parar. Ele falou, faz parte do processo você falar agora. E disse, essa terapia se faz em 3 vezes, 3 etapas, né? Então a gente teria que fazer 2. Aí eu falei que não queria. Segundo a jovem, foram 2 anos de assédios e que, durante esse tempo, Paulo controlava sua rotina. Ele falava, enquanto eu estiver aqui, você não tem que marcar nada com ninguém. A gente usava, nessa altura, pérola, LSD e MD. Depois de uma crise de pânico, ela pediu ajuda e decidiu ir embora. As conversas entre ela e o padrinho foram expostas para a comunidade e ela foi expulsa da doutrina. Jéssica moveu uma ação trabalhista contra Paulo Roberto e, a partir desse processo, o Ministério Público do Rio solicitou à Justiça que a polícia investigasse Paulo por abuso sexual. Fernanda conheceu Paulo Roberto na infância. Quando completou 17 anos, ele exigiu que a jovem o ajudasse em um trabalho. Ao chegar na residência dele, me fala, chega aqui, vamos lá, vamos ali no meu quarto, normal, quero conversar com você. Ele apontou para o relógio e falou, hora do meu remédio. Você pode passar em mim, Fernanda, o meu remédio? Aí comecei a passar o remédio, assim, meio tensa, né, meio mantendo uma distância. E aí ele já veio assim pra cima de mim, passa isso direito, Fernanda. Sabe? Deita aí que eu vou te ensinar a passar o remédio. Aí ele começou a passar a mão em mim. E ele me alisando, até a hora que ele chegou ao ponto de puxar a minha calça. Então eu fiz assim, para, bem potente.
A religião criada em uma floresta e a fama internacional de Paulo Roberto levaram essa jovem, que morava nos Estados Unidos, a vir para o Brasil. Ela ficou hospedada na Igreja Céu do Mar e conta que depois de uma cerimônia com o uso da ayahuasca, Paulo Roberto a convidou para um tratamento exclusivo. Sozinhos em uma sala, a jovem diz que Paulo Roberto tentou ter relações sexuais com ela. Ele me puxou contra a parede, beijava o meu pescoço enquanto me pressionava, tocando meu corpo. Eu achei isso muito agressivo, eu estava assustada. Estava no escuro, eu era jovem, eu pedi ajuda. Isabela tem história parecida de abuso. Conheceu a doutrina do Santo Daime e também Paulo Roberto em 1979. Ela ajudou a comprar o terreno onde hoje fica a sede da igreja, no Rio. A cumplicidade com o padrinho não livrou Isabela de ser mais uma vítima. Ele me chamou, me convidou para fazer uma terapia com ele. Eu não conhecia esse tipo de abordagem. E aí ele começou a passar a mão em mim, assim. Eu falei, eu não estou gostando disso, eu nunca fiz terapia assim, eu quero parar agora isso aqui. Aí eu falei, o que é? Ele, não, eu senti que tinha uma energia em você que eu precisava ser trabalhada. Paulo insistiu. Uma vez, nós descemos para comprar pão. De repente, ele entrou no motel. Ele falou, preciso conversar com você. Quando ele botou o carro, ele abre a porta e vamos conversar. Eu pego e saio correndo de dentro do motel, em São Conrado. As mulheres que falaram nesta reportagem já prestaram depoimento. A polícia apurou as denúncias e já concluiu o inquérito. No relatório enviado ao Ministério Público, o delegado que investiga o caso pediu a prisão de Paulo Roberto. Ele foi indiciado por violência sexual mediante fraude. Para a polícia, Paulo Roberto usava a posição de líder, o consumo de drogas e a manipulação para se aproximar das vítimas e cometer os abusos. É um crime cometido numa clandestinidade. É um crime que muitas vezes a gente não consegue ter tantas provas robustas, que não sejam testemunhais. A vulnerabilidade desse crime ali se dá por conta desse ardil, né, dessa manipulação pela fé, essa manipulação indevida, o que não deixa com que a vítima se expresse livremente, conscientemente. Todas as vítimas dizem que alertaram outras autoridades da Igreja Santo Daime sobre os abusos, mas nunca foram ouvidas. Ele não foi responsabilizado e não apenas isso. Ele me culpou e as pessoas acreditaram. Esse é um dos impactos que, segundo essa psicóloga, levaram as vítimas a ter medo de denunciar os abusos que, segundo elas, aconteceram há 20, 30 anos. Hoje, elas são testemunhas da investigação da polícia, que tenta provar o comportamento abusivo e reincidente de Paulo Roberto. Você tem uma pessoa de altíssima confiança ali do abusado, que vai se tornar um abusador justamente porque ele sabe que a chance dele sair impune com aquilo é muito grande. Então incide a própria culpa pessoal, como fui ingênua, como fui inocente. As atividades na Igreja Céu do Mar continuam, mesmo após as denúncias. Marcamos uma visita e fomos recebidos por um integrante. Paulo Roberto não estava. E agora ele está na Bahia mais, né? Está morando por lá. Nós ligamos para Paulo Roberto, mas não conseguimos localizá-lo. Este número mudou. A instituição que representa o Daime no Brasil disse que adota uma política interna de combate à violência de gênero, monitora os casos e que toma atitudes enérgicas ao receber denúncias. Hoje, as vítimas que denunciaram os abusos estão unidas para curar os traumas e lutar para que as histórias que viveram não se repitam. Eu sou forte, consegui estar aqui, sobreviver a isso tudo. Estou conseguindo falar e incentivar outras pessoas. É como um predador, realmente. Você é uma caça dele, que ele só se diverte.
Em nota, a defesa de Paulo Roberto Silva e Souza contesta a acusação criminal. Diz que a relação com Jéssica era amorosa e consensual. Ressalta ainda que as acusações de abuso sexual surgiram quando Paulo Roberto encerrou o relacionamento com Jéssica. A defesa confia que a verdade dos fatos vai ser restaurada e os responsáveis punidos.